Queridos irmãos, boa noite, graça e paz a todos. Os que nos acompanham pela internet, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Peço aos irmãos que nos ajudem compartilhando este culto, para que nós possamos alcançar muitas almas, não é mesmo? Nós vamos nesse momento fechar os nossos olhos. Eu gostaria que nesse instante você esquecesse tudo lá fora e direcionasse o seu pensamento, a sua atenção totalmente a Deus. Então, vamos orar. Querido Deus, santo, poderoso e eterno Pai, nós te agradecemos pelo dom da vida, te louvamos pela tua grandeza. Tu és santo e não existe outro Deus além de ti, o Deus sustentador, Deus criador, Deus que nos ama, Deus que providenciou a nossa salvação em Jesus Cristo. Te agradecemos porque hoje temos esperança. O Senhor é a nossa esperança, a nossa salvação. Ó Senhor, toma lugar no nosso meio de uma maneira poderosa, através da ação do Teu Espírito Santo, e não somente aqui no templo, Senhor, mas também todos os amigos, todos os irmãos que nesse instante e também posteriormente nos acompanham ou acompanharão pela internet. Ó meu Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra fale aos nossos corações e que nessa noite o Senhor ouça o nosso clamor. Senhor, responda a nossa petição. Tenha misericórdia, Pai, dos enfermos, tenha misericórdia daqueles que estão aguardando UTI ou mesmo na UTI. Tenha misericórdia daqueles, ó Pai, que estão em tratamento de doenças difíceis. Tenha misericórdia daqueles, ó Pai, que diante dessas dificuldades todas, econômicas, ó Deus, têm passado aperto financeiro. Tem misericórdia, Senhor, diante desse frio que está chegando. Quantas pessoas estão sem moradia, sem abrigo, sem mesmo, Senhor, condições de se proteger dignamente. Eu peço que o Senhor tenha compaixão, meu Pai. Tenha compaixão do nosso país, das nossas autoridades. Senhor, repreenda toda a ação do maligno contra a nossa nação. Senhor, repreenda toda a ação dos homens ímpios, ó Deus. Que haja, Senhor, verdade, justiça, amor no coração dos nossos compatriotas, ó Pai. Tenha misericórdia das nações, ó Deus. Muitos que ainda não te conhecem, meu Pai. Salva, Senhor, em nome de Jesus clamamos. Amém e amém. Então nós vamos cantar nesse instante, nós vamos adorar o nosso Deus. Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Vamos adorar o nosso Deus com o hino do cantor cristão 171. Vamos louvar o nosso Deus com alegria e com gratidão em nossos corações. A Ele seja dada a honra, a glória e todo o louvor. Hino 171. Santidade, fé e amor, reveste o nosso ser.
continuar louvando o nosso Deus com o hino 385. 385 do cantor cristão. Meus irmãos, vamos louvar o nosso Deus. Vamos nós louvar a Deus, vamos, vamos, ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, ó, exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Deus, o nosso eterno Pai, Santo, Santo. Deu-nos bênçãos por Jesus, vede, vede. Ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim, conosco glória dai. Vinde, vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, ó, exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor hoje, hoje. Tributemos todos nós, hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz. Hoje, hoje, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, ó, exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Ao Senhor de todo amor, Deus de glória, Deus de luz e Deus de paz, cantem glória. Hoje nós também louvor, vimos dar-te que te apraz, pois nos deste Salvador muitas bênçãos. Exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, ó, exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Amém, glória a Deus, que coisa linda, não é? Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos nesse momento orar. Vou pedir que o irmão Jair, que já está em pé, venha ao microfone, vê se o microfone está ligado, nos eleve a Deus em oração. Oremos com o irmão Jair. Oremos. Soberano Deus e amado Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nesse momento quero te agradecer, Senhor, por mais um dia aqui na casa para ouvir a Tua palavra, Pai. Quero agradecer, Deus, pelos nossos irmãos aqui estão aqui na igreja, e pela mim, aqueles irmãos que se encontram ainda pela internet, Pai. Quero agradecer, Deus, por tudo que o Senhor tem feito sobre a nossa vida, Pai. Amém. Também, nesse momento, quero colocar a vida do pastor nas Tuas mãos, Pai, que esteja assim, Deus, falando realmente direto do trono do Senhor, Pai. Que esteja assim, Deus, dando sabedoria, dando entendimento para cada um, Pai. Para ele, Senhor, aqui também, nesse momento, quero colocar todos os pedidos, Senhor, que foram colocados aqui na Tua casa, que o Senhor esteja, assim, Pai, nesse momento, visitando cada um, Pai. Abençoe a vida daqueles que estão necessitando de alguma ajuda, Pai, aqueles que precisam também de uma cura, que você esteja, ó Deus, nesse momento, visitando e abençoando, Pai. É a oração que faço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 Meus queridos irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro de Malaquias, capítulo 3, e nós faremos a leitura do versículo 8 em diante. Malaquias 3, 8 em diante.
Assim diz a santa palavra do Senhor. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos orar. Pai de amor, nós lemos a tua santa palavra e clamamos ao Senhor o teu entendimento, firmeza na fé, firmeza, Senhor, na compreensão da tua santa palavra. Que o teu Espírito Santo venha anunciar a cada coração somente a tua palavra e somente a tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Orientação e promessas aos que temem a Deus. Orientação bíblica, orientação do profeta Malaquias. Ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Tem havido, na realidade, ao longo dos tempos, uma disputa, até mesmo nos meios teológicos, porque tem pessoas que dizem ser contra o dízimo. E aí afirmam o seguinte: mas o dízimo é da lei de Moisés, né? Tem gente que fala assim. Quem fala assim, na realidade, não conhece a questão do dízimo, na questão do Antigo Testamento, e também, nós vamos ver depois, a questão dele no Novo. No Antigo Testamento, é bem verdade que o dízimo não é da lei. O dízimo foi incorporado à questão da lei, porém, o dízimo é antes da lei. Tanto é que, se você observar na história, né, por exemplo, Gênesis 14, 20, vai falar que Abraão deu o dízimo, a 10ª parte. O dízimo, então, foi firmado posteriormente na lei mosaica, e Levítico 27:30 diz assim: trazei também todos os dízimos do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Então vou repetir: também todos os dízimos do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Então o dízimo aqui, no Antigo Testamento, não referia-se só à questão do dinheiro em si, questão da moeda em si. As pessoas devolviam o dízimo correspondente aos cereais, às plantas, ao fruto das plantas, enfim. Mas aqui nesse texto de hoje, a Bíblia fala a respeito da maldição que o povo estava vivendo na época de Malaquias. Aquela época, posteriormente ao retorno do cativeiro babilônico. É bem verdade que o povo estava sob o domínio do Império Medo-Persa. Quem invadiu Jerusalém e levou o povo cativo no ano 586 a.C. foi o rei Nabucodonosor. E aí depois, ao longo da história, vem então o Império Medo-Persa sob comando, o livro de Daniel fala de Dário I, mas na realidade o imperador era o Ciro o Grande. E esse Ciro, então, é o imperador Medo-Persa, o rei. Ele, posteriormente,
os seus descendentes, na época, por exemplo, aqui de Artaxerxes, permite, então, que Neemias volte ou vá até Jerusalém e reconstrua os muros. Então, nós podemos observar que esse povo retorna do cativeiro na época do Império Medo-Persa. E aí, o que acontece? Esse momento histórico é justamente o momento em que o povo retornava, em que o povo reconstruía suas casas, o templo já havia sido reconstruído na época de Esdras, Neemias já havia ou estava para construir o muro. Então é bem verdade que nós temos aqui nesse período a história de Esdras, Neemias, Ageu, Malaquias, são, por exemplo, profetas, eu diria que servos de Deus da mesma época. Então, ao longo desse retorno, o povo precisava, além da reconstrução da cidade, eles precisavam também ter uma reconstrução na questão da religiosidade. Eles precisavam buscar a Deus, eles precisavam de um renovo, na realidade, um renovo espiritual, de um avivamento espiritual. Nós cantamos há pouco um hino que diz: aviva no Senhor, né? Aviva no Senhor. Justamente isso que eles precisavam, porque eles voltaram do cativeiro e eles encontraram uma terra toda destruída. Né? Jerusalém, por exemplo, pouquíssimo habitante, quase ninguém morando na cidade, havia só escombros. Né? Depois que foram reconstruindo o templo, depois que Neemias veio e construiu o muro, a cidade voltou então a ter habitação e as casas foram construídas. Mas nessa época, por desobediência, obstinação ao pecado, nós vamos ver aqui uma vida espiritual que não estava, de fato, nos parâmetros exigidos por Deus. Desde o começo do livro, nós vamos ver um povo que estava sendo amaldiçoado por Deus. E aí nós vamos ver várias questões. Por que que eles viviam nessa época debaixo dessa maldição? Viviam na maldição porque não tinham um compromisso sério com Deus. Viviam nessa maldição porque ofertavam ao Senhor oferta que era, na realidade, um engano diante de Deus, prometendo o melhor para Deus, mas na hora de ofertar, ofertava coisas impuras, animal doente, animal cego, enfim. Também fala no livro a respeito da maldição aos sacerdotes, que eram culpados de não orientar o povo de acordo com a vontade perfeita de Deus. E agora aqui já no final do livro, nós vamos ver Deus esclarecendo um outro fato. O povo estava sendo amaldiçoado porque estava roubando a Deus, sonegando os dízimos e as ofertas. Interessante, né? Tanto é que ele fala assim, olha, verso 8, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Aí vem a resposta, nos dízimos e nas ofertas. Duas coisas, dízimo e oferta. A oferta era, na realidade, uma parte que era entregue aos sacerdotes para manutenção da sua vivência, né? O sustento. Os dízimos também. Os dízimos eram destinados à casa do Senhor para que tivesse condições dos levitas, que eram a tribo sacerdotal, cumprir a sua perfeita missão. Né? É bem verdade que, se a gente for observar, houve uma época na história lá de Neemias, e é justamente esse momento, em que Neemias tem que se afastar, né? Ele retorna lá para o Império Medo-Persa, para o rei Artaxerxes, e ele se mantém distante cerca de 12 anos. Quando ele retorna para um segundo mandato, tudo que ele tinha organizado quanto à questão de culto, quanto à questão de dízimo, de oferta, da lenha para o sacrifício, o povo tinha desmantelado, vou usar essa palavra, desmantelado a organização do culto. Tanto é que a gente viu lá que o Eliasibe, o sacerdote, havia se aparentado com Tobias, o sumo sacerdote Eliasibe
tinha um neto que havia casado com um parente lá de Sambalate. Então nós vamos ver que havia então os sacerdotes da época, por falta de recursos de sustento, por falta de alimento, por falta dos dízimos serem entregues no templo, os sacerdotes tiveram que cada um caçar o rumo na vida para não morrer de fome. Tiveram que voltar para a agricultura, plantação, porque no templo não tinha recurso. Então o serviço, eu posso dizer que praticamente havia cessado. Neemias volta, Neemias chama atenção, Neemias exige que aquele povo volte à fidelidade para com Deus e para com o culto, e aí a gente vai ver então ser reestruturado todos os sacerdotes nos seus devidos cargos, os cantores, os levitas, etc. Então estou dando uma retrospectiva porque nós já estudamos isto, né? Verso 9 diz: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Não era um ou outro não, era todo mundo, né? A nação toda aí estava em pecado. E aí também a nação toda estava sofrendo debaixo dessa falta de bênção. E eu posso dizer que a falta de bênção é maldição. Deus estava, na realidade, não tirando a bênção, mas pesando a mão. É bem verdade que o céu estava como o céu de bronze. Havia seca, não chovia, as plantas não produziam, pé de uvas, né? Aqui fala das parreiras, né? Não produzia. Fruto da terra, vinha o gafanhoto, vinha o devorador, destruía tudo. Então aquele povo estava numa miséria, numa dificuldade. E aí talvez estivesse até alegando, mas a gente não entrega o dízimo porque também a gente está passando por dificuldade. E não é isso que acontece nos nossos dias? Mas eu estou ganhando pouco, não tem como devolver o dízimo. Mês que vem eu dou. Mas mês que vem também vem uma conta aí e eu tive que gastar o dinheiro. Mas eu precisei para comprar remédio. Aí vem a doença. Então, às vezes, a gente faz como aquele povo. Às vezes a gente peca igual esse povo. Aí você fala, pastor, mas nós estamos no Novo Testamento. Semana que vem, hoje eu pretendo terminar essa parte aqui, se der tempo. Semana que vem nós vamos ver essa questão no Novo Testamento. Não que eu vou terminar hoje o livro de Malaquias, eu vou terminar só essa parte aqui dos dízimos no livro de Malaquias. E nós vamos ver o dízimo no Novo Testamento. E depois nós vamos fechar o livro de Neemias posteriormente falando. Segundo o pastor Augusto Nicodemos, presbiteriano, ele disse assim, abre aspas, os judeus continuavam sob o domínio dos persas e a situação econômica era muito difícil. Eles passavam por grandes necessidades, eram oprimidos, e aí eu abro um parênteses, né? Por quem que eles eram oprimidos? Eles eram oprimidos pelos inimigos em volta, mas eram oprimidos também pelo rei que queria um imposto pesadíssimo, né? Fecha parênteses. Então eles passavam por grandes necessidades, eram oprimidos, pagavam pesados impostos, enfrentavam a seca, enfrentavam escassez, inclusive das coisas básicas, fecha aspas. Portanto, a gente observa que a mão de Deus estava pesando contra o povo. Por quê? Porque havia uma aliança, e Deus ele é cumpridor da sua palavra. Deus é o Deus da aliança. Se nós fazemos uma aliança com Deus, cumpra. Melhor você não fazer um pacto com Deus ou uma promessa, mas se você fez, cumpra. O povo estava debaixo de uma aliança com Deus, e Deus havia dito a respeito dos dízimos e ofertas para a manutenção do culto. Então, havia um terrível pecado de sonegação, e esse pecado aos olhos de Deus era como que uma violência, era como se fosse um roubo, e não era um roubo qualquer, mas um roubo com violência. A ideia aqui é esta. Então Deus promete mudar a situação. Como é que fica, pastor? Olha, Deus promete mudar a situação, mas há uma exigência. Observa o verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Aí vem a promessa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não vos derramar sobre vós bênçãos sem medida. Tem uma outra versão que dá a entender no original que Deus vai abrir as comportas do céu,
Quando fala de comportas do céu, eu lembro do dilúvio que teve na época de Noé. Deus abriu as comportas e o mundo foi inundado. Eu lembro disto. Então aqui a ideia é essa, Deus vai abrir as janelas, as comportas dos céus, e vai derramar tanta bênção, mas não é a questão do dinheiro em si, é a questão da fidelidade, do compromisso, do amor a Deus. E aí vem a promessa, né? Deus requer obediência, ele fala, trazei todos os dízimos, não é parte do dízimo, é todos os dízimos. Tem gente que oferece não o dízimo, né? Eu não sei nem como é que eu poderia falar essa palavra. Eu vou dar 50%. Não é dízimo, é uma oferta. Mas eu vou dar só 1/10 do dízimo, 10% do dízimo. Não é dízimo. Trazei todos os dízimos, é o que o Senhor diz, né? E aí vem a promessa de Deus. Sobre esse assunto, o pastor Exaltino diz, abre aspas, Ananias e Safira trouxeram, lá no Novo Testamento, né? Apenas uma parte, e o Senhor os castigou, o Senhor os reprovou. Não tanto por terem trazido apenas uma parte, mas por terem querido dar a impressão de que deram tudo. Eles mentiram. E Pedro vai dizer, vocês mentiram não aos homens, mas vocês mentiram ao Espírito Santo. Vocês mentiram a Deus. Caiu um morto, depois de umas 4 horas veio outro com a mesma mentira. Olha, seu marido acabou de ser enterrado, aí você também vai. Pum, morreu também a mulher, né? Então, nós vemos aí a falta de fidelidade. Não é a questão do recurso ou dinheiro. O Espírito Santo, o Deus, no caso, castigou Ananias e Safira não é por causa do dinheiro, mas por causa da mentira e hipocrisia. Eles queriam se passar por crentes fiéis, e eles não eram. Eles queriam passar por gente comprometida com o reino, e não eram. Irmãos, a hipocrisia não agrada a Deus, principalmente sendo nas questões, eu posso dizer até religiosas, né? Os dízimos, diz o pastor Exaltino, devem ser trazidos para que haja mantimento na minha casa. Sem os dízimos, diz ele, e sem as ofertas, os levitas não tinham como se manter. E aí, uma outra questão que eu quero abrir aqui também, um parêntese, antes de continuar na fala do Exaltino, é que a gente tem o costume de dizer assim, eu vou lá na igreja devolver o meu dízimo. A gente não fala assim? A gente fala assim. Talvez não por maldade, mas tem gente que fala por maldade. Eu vou mostrar a diferença. Quando você fala, eu vou lá devolver o meu dízimo, você não está falando por maldade. Mas apesar que o dízimo é do Senhor. Agora tem gente que fala assim, o ministro lá da igreja está viajando, ou está de férias, comendo o dinheiro da igreja. Misericórdia. Isso é um pecado. Primeiro que o dinheiro não é da igreja. O meu dízimo também não é meu. É de quem? É do Senhor. O dinheiro que a gente fala que é da igreja é de quem? É do Senhor. De quem que é a igreja? E você é de quem? Nós somos do Senhor, tudo é dele, irmãos. A igreja é dele, eu sou dele, você é dele, o dízimo é dele. Às vezes a gente olha e fala assim, tem coisa que é difícil de eu passar para vocês, mas eu preciso ensinar, tá? Eu já ajudei na construção de templos, de igrejas, eu já ajudei. Eu já ajudei a encher laje de igreja, que eu era membro, já ajudei. Naquela igreja certamente tem um tijolinho que foi oferta, talvez minha ou da minha família, assim como aqui também, ou outras igrejas, talvez você teve essa oportunidade. Mas quando uma pessoa fala, que eu já até ouvi pessoas dizerem assim, essa igreja é minha, está falando do templo, essa igreja é minha, porque eu construí
essa parede, ou eu pus tijolo aqui, falando na audácia, isso é pecado. Não que você não possa dizer, puxa, aqui tem tijolo que eu ajudei a colocar. É diferente, está vendo? Você não está falando com maldade. Assim como eu ajudei a colocar tijolo naquela igreja, eu não estou falando por maldade. Assim como eu ajudei a encher laje naquela igreja, eu não estou falando por maldade. Mas a partir do momento que eu afronto o meu irmão, e essa pessoa que falou isso eu ouvi porque ela estava afrontando o irmão. Aí eu sou mais. Ela dizia assim: irmãos, eu não estou falando para servir para você, eu estou dando um exemplo para ensinar a igreja. Tá? A pessoa dizia: essa igreja foi nós que construímos, eu pus o tijolo aqui. Então ele queria dizer que ele tinha mais preeminência do que o outro. E ele estava desafiando o irmãozinho lá, que era mais novo na igreja do que ele. Isso é pecado. A mesma coisa quando a pessoa devolve o dízimo, ela põe um dízimo aqui no gasofilácio. Aí depois ela fica assim: o meu dízimo, eu quero saber onde foi o meu dízimo. O dízimo não é dela, o dízimo é do Senhor. Está entendendo a diferença? Eu entrego o dízimo do Senhor. Bem lembrado, irmã Selma. A irmã Selma está lembrando que tem gente que usa o termo assim: eu vou pagar o dízimo. Irmãos, ninguém paga dízimo, não. Olha, eu já paguei o dízimo esse mês. Irmão, ninguém paga dízimo. O dízimo não é pago, ele é devolvido, porque ele já é do Senhor, né? A gente devolve aquilo que é do Senhor. Então, voltando aqui, eu quero aproveitar mais uma fala do Isaltino. Ele diz algo muito interessante. Ele diz assim: os dízimos e as contribuições foram instituídos no tempo de Moisés e eram muitas vezes um barômetro do estado espiritual da nação. Tais recursos, diz o Isaltino, pertenciam ao Senhor, juntamente com os holocaustos, os sacrifícios, as ofertas, também o primogênito das vacas e das ovelhas, Deuteronômio 12:6. O dízimo é a 10ª parte da renda da pessoa, o produto dos campos, das árvores frutíferas, Levítico 27:30, Deuteronômio 14:22. Visto que os levitas não possuíam terras, e eu quero dar um parênteses aqui, todas as tribos receberam uma porção de terra, menos Levi. Lembram das 12 tribos? Na realidade, 2 delas têm o nome dos 2 filhos de José, porque José mesmo não herdou uma tribo com seu nome, e os levitas também não herdaram uma tribo com seu nome, não. Mas a parte que era nominal, vamos falar assim, a José, vou fazer uma aplicação para os irmãos entenderem, e também a parte que talvez fosse para os levitas, entraram com 2 nomes dos filhos de José do Egito. Sabe por quê? No final da morte de Jacó, ele vai abençoar o mais novo, e ele vai adotar, legalmente falando, ele faz um voto como se ele estivesse adotando os 2 filhos de José para si. E aqueles então entram na divisão das terras. A tribo de Levi, pastor, que tribos são essas? Várias. Rúben, Naftali, Dan, Judá e etc. São 12. A única que não recebe herança em terra é a tribo dos levitas, a tribo de Levi. Quem é Levi? Essas 12 tribos são os filhos de Jacó, filhos de Israel. Então, a herança da tribo de Levi, diz o texto bíblico, a herança deles era o Senhor. Que coisa maravilhosa. A herança deles era o Senhor. Essa tribo recebeu a herança, sendo o próprio Deus a sua herança. A tribo sacerdotal. Todos os que nasciam na tribo de Levi, nasciam dentro da tribo sacerdotal. Eram, por nascimento, sacerdotes. Agora, podia exercer ou não o sacerdócio. O dízimo e essas ofertas eram para o sustento dos levitas, porque eles não receberam terra, eles não tinham fazendas, eles não tinham sítios para plantar. Pastor, mas o senhor falou que eles tiveram que ir para o campo plantar. Sim, tiveram que arrumar um jeito de viver.
porque na época que faltavam os dízimos aqui, eles não tinham como sobreviver juntamente com as suas famílias. Então, visto que os levitas não possuíam as terras, o dízimo que lhes pertencia para o sustento, na realidade o dízimo é do Senhor, mas pertencia a eles para o sustento, normalmente esses dízimos eram levados ao santuário em Jerusalém e usados nas refeições sacrificiais. Deuteronômio 14, 22 até, eu acho que eu inverti aqui, Deuteronômio 14, deve ser do 17 ao 22. Um exemplo disto, que a parte do dízimo voltava para a pessoa que oferecia o sacrifício, era o exemplo ali de Ana, mulher de Eucana. Lembra lá que no livro 1 Samuel, fala que quando Eucana ia, oferecia lá o sacrifício, ele dava porção dobrada, ele dava quinhão dobrado para Ana, porque ele amava Ana. Aquilo lá é o alimento, era um prato cheio, né? Porção dobrada. Quem é que tinha direito a essa porção dobrada? Geralmente eram os primogênitos, geralmente a pessoa importante. Então o marido fazia assim para honrar sua esposa. Mas na realidade, a cada terceiro ano, o dízimo deveria ser usado na cidade natal dos levitas, estrangeiros, órfãos e viúvas, Deuteronômio 14, 28. Então aqui nós aprendemos que o dízimo, ele é para o sustento do templo, no caso aí dos levitas, mas também para acudir órfãos e viúvas nas suas necessidades. Então tinha também a questão da ação social, não é? Outra questão é que a falha em dar o dízimo constituía uma maneira, então, de oprimir o pobre, nessa questão dos órfãos e viúvas, Malaquias 3:5. Ainda sobre o dízimo, o autor, né, Exaltino, ele diz que era um problema antigo em Israel, essa questão aí do dízimo. Antigo que eu falo porque nessa época, desde o começo da volta do cativeiro, por exemplo, Neemias já enfrentava esse problema, Neemias 13:10. Neemias 13:10 diz assim: também soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido, cada um para o seu campo. É bem verdade que uma igreja tendo condições, ela pode muito bem, tendo condições, ela pode ter um ministro de música, por exemplo. Também eu posso dizer que todos os que trabalham no serviço são levitas, independentes de receber algo ou não. Por exemplo, nós temos ali na primeira de Curitiba, que é uma igreja muito grande, né? Uma igreja que tem condições, ela tem seus ministros de música. Mas tem o pastor Paulo Davi, se não me engano o nome dele, ele é um ministro de adoração. Ele está à frente desse ministério. Então, a igreja podendo, também deve ter a sua equipe, e os dízimos são para isto, né? Infelizmente, quanto a essa questão do dízimo, essa dificuldade não se esgotou, porque ainda nos nossos dias nós vemos pessoas que não têm o compromisso do sustento. É bem verdade também que nós vivemos uma época tão difícil de gente oportunista, né? Antigamente, na década de 70, 60, 50, eu não sou dessa época, né? Mas de 70 para cá, a gente via que os pastores eram respeitados. Os pastores eram bem vistos na sociedade naquela época. Por exemplo, pastor que fazia o curso de bacharel de teologia, hoje tem essa questão do MEC, por exemplo. Naquela época, o curso livre tinha um peso de curso superior. E quem fazia teologia, seja em qualquer seminário que fosse, ele já podia fazer numa universidade o curso de filosofia e etc. Mas, hoje, infelizmente, meus irmãos,
diante da maioria das pessoas desse mundo, o termo pastor virou como que sinônimo de oportunista. Por causa dos maus, os bons pagam, né? Tanto charlatões, enganadores, roubadores de fiéis. É bom lembrarmos que eu estou ensinando a palavra de Deus. É bom lembrarmos que nossas igrejas batistas, nós temos uma tesouraria e que o pastor nem põe a mão no dinheiro, porque tem gente para cuidar, tem conselho fiscal, né? Tem uma diretoria. Então, quem mexe no dízimo, quem recebe, deposita e faz movimentações, são os tesoureiros. Mas tem igreja por aí que é uma vergonha. É uma vergonha. Eu não vou entrar muito nessa parte, porque nosso objetivo é outro. Mas para você, só um exemplo, para vocês terem ideia de como é que o negócio está feio. Os irmãos já ouviram isso daí? Outro dia, lá em Goiânia, conversando com o irmão, eu falei assim para ele, eu estava olhando aqui no OLX, eu contando para ele, rapaz, não é que eu vi o cara vendendo uma igreja de porta fechada, com membro e tudo, comercializando a igreja com porta fechada. Eu falei, gente, mas é um sem vergonha, né? E aí ele falou, pastor, isso não é nada, eu conheço fulano de tal aqui, deu nome, eu conheço fulano de tal aqui, ó, abriu uma igreja na esquina ali, passou um pouco, vendeu a igreja com porteira fechada também. Então, irmãos, é uma vergonha, é um escândalo, é um escárnio. Então nós precisamos, nós que pregamos a palavra de Deus, somos uma igreja histórica e séria, nós precisamos ensinar a palavra de Deus, a verdade, não é? Então, nós já estamos quase no final, eu quero que os irmãos observem que nesse texto que estamos estudando, Deus promete mudança na vida da nação, de Israel, no caso, se houvesse obediência. Deus está dizendo no verso 11, olha, por vossa causa, isto é, por causa da vossa fidelidade, eu vou repreender o devorador. Eu vou repreender o devorador para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide, o que é vide? Pé de uva. Videira, né? Plantação de uva no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Quem assina aqui a promessa é o Senhor dos Exércitos. É um Deus que não mente, é um Deus verdadeiro, Ele é a verdade. Ele diz no verso 12, todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, Deus está prometendo prosperidade e fartura, bens ainda nesta vida, para aqueles que são fiéis. Mas aí eu quero dizer para você, existem vários outros textos que falam de honrar Deus com as primícias, com o ganho, não é? Provérbios 3,9, por exemplo, diz assim, Provérbios 3,9, honra ao Senhor, honra a Yahvé com os teus bens, com a primícia ou com a primeira parte dos teus ganhos, e te encherão os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. Vira e mexe, eu já ouço alguém dizer assim, puxa, fulano de tal não ganha tanto, mas o dinheiro rende, né? Vira e mexe, a gente ouve a pessoa falar isso, puxa, fulano é abençoado. Você conhece aquela pessoa abençoada? Que ela vai num lugar, isso é eu que estou citando, tá? É só uma ilustração. A pessoa é tão abençoada que ela vai fazer as coisas, ela se dá bem. Eu conheço gente assim. Por quê? Porque é abençoada por Deus. Ela pega para fazer uma coisa, ela faz bem feito e Deus abençoa. É uma pessoa próspera. A prosperidade, irmãos, não é só dinheiro. O problema é que nós vivemos numa sociedade tão gananciosa, eu posso dizer, que as pessoas acham que bens ou prosperidade é só dinheiro, só finanças, só conta recheada. Não é. Olha, se você, por exemplo, tem um filho, irmãos, não tem presente de Deus maior na vida de um casal. E aí eu ainda não tenho neto, mas imagina, um netinho, né, irmão José Carlos? Que coisa maravilhosa. Existe bênção maior do que isso, meus irmãos? Hã? Eu falei o quê? Antônio Carlos.
O irmão Zé Carlos está assistindo aí, né, irmão Zé Carlos? Um abraço. Então, meus irmãos, Deus, Ele tem nos abençoado com a esposa maravilhosa, com a família, com saúde. Deus tem abençoado o pão nosso de cada dia. Deus tem nos dado vitória. Ora, nem tudo nessa vida é mar de rosa. Uma vez um rapazinho, um adolescente, veio me procurar, falou: pastor, eu vou ser dizimista, eu quero que Deus me dê isso, aquilo, e foi falando na lista. Eu falei: misericórdia, calma aí, rapaz, calma aí. Deus está prometendo, mas também as coisas não é desse jeito. Tudo acontece no tempo dele, segundo a vontade dele. A pessoa é cheia de vaidade, cheia de ganância, e ela quer barganhar com Deus. Acontece isso no mundo aí. Aí eu ouvi esse papo, irmãos. O camarada queria montar uma empresa de caminhão. Aí ele falou assim: eu tenho um caminhão, eu quero ter 20, por isso que eu sou dizimista, eu quero ter 20. Ele pode sonhar, mas ele está falando assim: eu vou dar essa oferta, porque Deus vai me dar 20 caminhão. Deus pode dar? Pode, mas não barganhe com Deus. Deus não vende a sua bênção. Verdade. Deus, Ele é maravilhoso para conosco, não é? O irmão está lembrando a Ananias e Safira, que mentiu, né? Fez barganha, vamos falar assim, fez uma coisa errada, e Deus pesou a mão. Deus não é empregado seu para você comprar ele, pagar salário para ele. O dízimo não é salário. Eu vou dar o dízimo, eu vou pagar o dízimo. Não, você não está pagando nada. Você está entregando aquilo que é do Senhor. E o dízimo não é seu, é dele, primeiramente. E você é servo. E eu sou dele, você também é dele. Tudo é dele. Então nós devemos honrar esse Deus. Nós recebemos as bênçãos, não porque mereçamos, ou melhor, merecemos, mas porque Ele é fiel, cumpridor das suas promessas. E Ele diz: pode provar, entregue e prove, que eu vou abrir as comportas do céu. Mas, infelizmente, tem gente que acha que é só dinheiro que Deus dá. Não é assim. Deus pode dar coisas muito melhores que dinheiro. Deus pode te dar vida abundante em outras áreas da vida. Eu creio no poder de Deus. Eu creio na bênção de Deus. Pessoas aí que Deus tem honrado. Com o mínimo, Ele tem vivido e tem educado seus filhos e tem sido bênção. Porque Deus honra o servo fiel. Deus, ele supra as necessidades do servo fiel. Nesse mundo, nós temos lutas. Nós não estamos isentos de luta. Então quer dizer que eu vou dar o dízimo e as coisas vão virar mar de rosa. Não. Mas pode ter certeza que nessa luta Deus está contigo, porque Ele é fiel. Então, meus irmãos, para encerrar o estudo de hoje, é certo que as bênçãos de Deus não se resumem somente em dinheiro e bens. O nascimento de um filho, como eu falei, a chegada de um melhor emprego, a conclusão, por exemplo, de um curso na universidade, ou um curso livre que seja, uma viagem que você sonhava e Deus te deu, não é? Uma vitória diante de uma enfermidade, um livramento. Tem gente que acha que livramento não é bênção, né? E quando uma pessoa vai passar na frente de um caminhão e Deus freia essa pessoa, isso não é livramento? O meu irmão, ele ia enfiar na frente de um ônibus e Deus o livrou. Lá em Goiânia, eu já disse para os irmãos que lá não tem trem, lá em Goiânia não tem trem, mas lá tem o chamado eixão. Por que eixão? Porque lá tem uma via que corta de leste a oeste a cidade, e chama Avenida Anhanguera. Então passa o ônibus, é chamado no eixo Anhanguera. E alguém fala eixão, né? Mas a empresa chama Transurb, a empresa de ônibus. São aqueles ônibus sanfonados, sabe? Aqueles articulados. E aí, aqueles ônibus, eles passam, né? Eles passam rápido ali, tem aquelas, é tipo um curralzinho, e tem os pontos de ônibus e tem as travessas, as faixas. E o meu irmão, todo desligado da vida. Irmãos, na hora que ele passou, que ele pisou, ele parou, e ele só viu o vento no nariz dele assim, ó. Só viu o vento no nariz dele.
e ele me contou, Wagner, foi uma coisa tão engraçada, eu ia morrer. Eu senti que Deus me segurou assim, eu parei, o ônibus veio, tchum, eu ainda senti aquele vento no meu rosto. Mas eu senti que algo tinha me parado. Isso não é bênção, meus irmãos? Não é ação miraculosa de Deus? Ele entende que foi um anjo de Deus que livrou ele da morte. Porque ele sentiu algo segurando para ele parar. E ele parou, o negócio passou na hora. Livramentos de morte que você sequer percebeu. Atropelamento que sequer você percebeu. Já aconteceu de você estar viajando, dirigindo, quando você dá aquela piscada, você já está na outra pista? Já aconteceu isso com você? Deus é que te livrou. Já aconteceu isso comigo, irmãos. Deus me livrou da morte. Isso não é bênção? Dinheiro compra? Não compra. Então Deus, ele cuida de nós, nos mínimos detalhes. É certo que as bênçãos de Deus não se resumem somente nessas questões financeiras ou mesmo materiais, mas Deus, ele é grande. E a vida com Cristo é uma vida deleitosa, uma vida de quem é fiel a Deus, é uma vida de testemunho neste mundo, mas é uma vida também de bênçãos. Às vezes, somente quem fala de bênção, de uma maneira até exageradamente, porque querem enganar as pessoas, são muitas igrejas neopentecostais de hoje. Eu não vou nominá-las. E às vezes a gente que é um crente histórico, evita até falar nisso, para talvez não ser confundido com elas. Mas uma coisa eu quero te dizer, a bênção verdadeira que vem do Senhor, ela prospera, ela é uma coisa que nos faz prosperar, tanto na vida espiritual, como também na material. E que Deus nos abençoe e nos ajude. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, eu te dou graças porque o Senhor é maravilhoso. Eu quero te agradecer, Senhor, por esse estudo. Na próxima semana, provavelmente, nós vamos dar uma olhada na questão do dízimo e da obra do Senhor no Novo Testamento. Ensina-nos, ó Pai, que não haja sombra de dúvidas, que não haja descrença ou falta de fé, mas que haja fé, fidelidade, prosperidade, bênção na vida do teu povo. Nós te agradecemos por esses irmãos que têm nos acompanhado, esses que estão aqui, embora hoje está muito frio, o Senhor está conosco e nos dá alegria e nos aquece o coração. Ó Pai de amor, abençoa cada vida. Aqueles irmãos, ó Deus, que têm nos visitado, outros que têm nos acompanhado pela internet, Senhor, tem nos alegrado o coração. Pessoas que têm demonstrado desejo de estar conosco, e também pessoas, ó Pai, que têm prometido que quando vierem em Ribeirão Pires, virá nos visitar, fruto do trabalho pela internet. Que o Senhor abençoe cada um desses, ó Pai, que o Senhor abençoe aquele missionário da Junta de Missões Mundiais. Nesse momento eu não lembro o nome dele, Senhor, mas ele está lá na Tailândia, ó Pai, e ele está com um problema seríssimo de saúde. Está na UTI, meu Pai. Senhor, livra aquele homem do mal. Dê saúde a ele, meu Pai. É aquele missionário que o irmão Alberto colocou no grupo dos homens. Olhe para aquele homem, meu Pai, para aquele irmão. Cura ele, dê vida. A esposa dele, Senhor, diz que só um milagre. E o Senhor pode fazer um milagre na vida daquele irmão. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, vocês que estão nos acompanhando pela internet, se você tiver algum pedido, você pode colocar aí nesse momento, tá bom? Que nós vamos encerrar a transmissão e aí nós vamos orar pelo seu pedido, tá? Nesse momento nós vamos estar encerrando essa transmissão para que a igreja, então, possa estar orando. Nós vamos ter mais um hino e esse é o momento das ofertas e dízimos ao Senhor. Enquanto a gente canta, você pode, então, colocar o seu pedido de oração. Após, então, este hino, a irmã Selma vai fazer uma oração. Após a oração da irmã Selma, nós estamos encerrando a transmissão para a igreja orar. Deus abençoe a todos.
Daniel está querendo cantar um cântico, aquele que ele não acha na internet. Nós vamos aprender ele, irmãos. Ele é muito bonito e ele é pequenininho. Então, enquanto nós louvamos ao Senhor, aqueles que trouxeram seus dízimos, as suas ofertas, terão a oportunidade. Deus de amor, Consolador, o Príncipe da paz, grande Senhor, vencedor, hoje reinas e para sempre reinarás. Eu te exalto, oh Deus, te exalto. Tu és digno de louvor, toda a criação te adora. Eu te exalto, oh Deus, te exalto. Eu te exalto, Cristo Jesus. Mais uma vez. Deus de amor, Consolador, Príncipe da paz, grande Senhor, vencedor, hoje reinas e para sempre reinarás. Eu te exalto, oh Deus, te exalto. Tu és digno de louvor, toda a criação te adora. Eu te exalto, oh Deus, te exalto. Eu te exalto, Cristo Jesus. Toda a igreja eu te exalto. Eu te exalto, oh Deus, te exalto. Tu és digno de louvor, toda a criação te adora. Eu te exalto, oh Deus, te exalto. Eu te exalto, Cristo Jesus. Eu te exalto, Cristo Jesus. Eu te exalto, Cristo Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar pelos dízimos e ofertas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento te louvamos e te adoramos pela oportunidade que temos de te servir. Obrigado, Senhor, pelo o livre acesso que temos ao Senhor através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Nesse momento queremos te agradecer pelas bênçãos, te agradecer pelo teu amor, bondade, misericórdia, pelo teu perdão. Muito obrigado, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, pelos dízimos e pelas ofertas que foram ofertadas ao Senhor, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, os nossos irmãos que contribuíram. Que o Senhor esteja, Senhor, suprindo as necessidades. Que o Senhor esteja abrindo as comportas dos céus e derramando sobre eles as tuas mais ricas e preciosas bênçãos, ó Pai. E abençoa também, Senhor, aqueles que não puderam, ó Pai. Abençoa aqueles que estão desempregados, precisando, ó Pai, da tua graça, do auxílio do Senhor, da tua misericórdia. E clamamos por estes, ó Pai, que o Senhor esteja abrindo as portas, ó Deus. Que o Senhor esteja abrindo uma porta para todos aqueles que precisam, Senhor, de um trabalho digno, ó Pai. Que o Senhor esteja abrindo esta porta, preparando esse trabalho. Que o Senhor esteja enviando, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando, ó Pai. Pois para o Senhor nada é impossível. E que estes teus servos, ó Pai,
ao receber esta bênção tal, Senhor, venham também com alegria e gratidão no coração dizimar e ofertar ao Senhor, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor é que cuida de nós dia após dia. Muito obrigado, porque tudo o que precisamos vem das tuas mãos. Nós te louvamos e te adoramos e te agradecemos, no nome bendito de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Nós estamos encerrando as nossas transmissão agora. Boa noite aos nossos irmãos que nos acompanham. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida e sua família. Deus os abençoe.